Olá, senhores. Bora aí para uma questãozinha de eletrostática. Olha só. Millikan realizou um célebre experimento para a medição da carga elétrica elementar. O ensaio poderia consistir em equilibrar, seria importante você grifar essa palavra, em equilibrar. Então, ele vai trabalhar com a situação de equilíbrio aqui, ó. Uma gotícula de óleo sujeita exclusivamente à gravidade e a um campo elétrico vertical E. Então, olha que bacana. Aqui nós vamos ter uma gota de óleo, certo? Aí ele fala para nós que nós temos aí um campo gravitacional, que nós sabemos que é vertical para baixo. Então, se essa gotícula tem massa, ela interage com o campo gravitacional e aparece uma força-peso. E aí também tem campo elétrico, que ele garante para nós que é vertical. Mas ele não fala para qual é o sentido desse campo, né? Ele não fala se o campo é para baixo ou para cima. Aí vamos lá. Admita que o peso da partícula seja a massa vezes a gravidade, né? mg, massa vezes a gravidade, 1,6 vezes 10 a menos 17 newtons. Então, olha que bacana. Nós sabemos que aqui, senhores, o peso da partícula, que é para baixo, sempre apontando para o centro da Terra, né? Vale 1,6 vezes 10 a menos 17 newtons. Que o campo elétrico tem uma intensidade de 100 newtons por coulomb e que a gotícula possua um elétron excedente, ou seja, ele garante para nós aqui que a carga elétrica dessa gotícula é negativa, e ela tem um elétron apenas, né? Então seria 1 vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então vamos calcular aqui, ó. A carga dessa gotícula de óleo seria o N vezes o E, né? É o que, né? Ele garantiu para nós que é um elétron, vezes a carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, negativo. Então, a gente chega aqui, a carga dessa gotícula é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs para nós, certo? Ele quer, calcule a carga do elétron e indique o sentido do campo elétrico E ascendente para nós. Meninos, aqui nós já, sem perceber, calculamos a carga do elétron, né? Então, a primeira pergunta que ele pede para a gente calcular é a carga do elétron, ó. A gente usou o quiné para poder calcular. Além disso, ele quer que a gente indique o sentido desse campo elétrico. Então, olha que bacana. Nós sabemos que, como essa partícula está em equilíbrio, indica para nós que existe uma força que vai ter que ir contra a força-peso, para poder anular a ação da força-peso. E dessa forma, a partícula ficar em equilíbrio. Esta força, senhores, seria a força elétrica agindo sobre a carga, que é a carga interagindo com o nosso campo elétrico. Vamos lembrar? Quando a nossa carga aqui é negativa e está imersa numa região de campo elétrico, a força elétrica que aparece nela é sempre de sentido oposto ao do campo elétrico. Isso indica para nós que a segunda pergunta do exercício, né? Ele quer saber se esse campo elétrico é ascendente ou descendente. Nesse caso, a gente vai poder falar que esse campo elétrico ele aponta para baixo, ou seja, é um campo elétrico descendente para nós aqui. Beleza, meninos? Obviamente, se vocês calcularem a força elétrica aqui, vocês vão ver que ela tem que ter a mesma intensidade do peso. Lembra que a força elétrica a gente calcula pela FEC? O campo, ele garantiu para nós que vale 100. E a carga Qzinho em módulo, né? Nós vimos que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. O 100 é um 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado com 10 a menos 19 sobra para nós 1,6 vezes 10 a menos 17 newtons. Ou seja, você percebe que realmente a força elétrica e a força-peso, elas possuem a mesma intensidade. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até mais.